E sobre tudo que acontece no âmbito da política, no dia de hoje, que acabamos de exibir agora para vocês, a gente conversa com o cientista político Magno Carl. Boa tarde, Magno. Mais uma vez, seja bem-vindo. Boa tarde, Kalina. É um prazer estar mais uma vez com você por aqui e com os ouvintes e espectadores da Jovem Pan também. Prazer sempre é nosso. Bom, Magno, a CPI da Covid aprovou hoje a convocação de Luciano Hang, que é o dono da Havan. O que a gente pode esperar dos depoimentos dele? Olha, o que a gente pode esperar, dado o histórico recente da CPI, é mais um espetáculo de mídia, mais um espetáculo de escândalo e muito pouco avanço substantivo nas matérias que interessam de fato ao povo brasileiro. Eu imagino o amigo que está nos ouvindo agora, trabalhando no seu táxi, no seu Uber, que está indo para o trabalho ou que está no trabalho, pensando que sustenta com seus impostos esses políticos que ficam ali parecendo uma sala de aula da terceira série, xingando um ao outro. Luciano Hang teve uma participação bastante significativa na difusão de algumas mensagens, principalmente mensagens relacionadas às ideias que o presidente da República defendia sobre a Covid, por exemplo, sobre o chamado tratamento precoce. A própria mãe de Luciano Hang hoje se especula que teria sido vítima da Covid-19, mas em seu atestado de óbito teria sido indicado outras causas. Hang acabará sendo parte de uma nova linha que se abriu recentemente. É a linha que se investiga os testes feitos por algumas organizações de serviços de saúde a respeito do tratamento precoce, daquele tratamento defendido pelo presidente e por seus apoiadores, que hoje se sabe não teve nenhum efeito, porque é ineficaz contra a Covid-19. Na minha visão, será esse tema que liderará a chamada busca pelo tratamento precoce, mas também a difusão de mensagens em favor de certos medicamentos propagado pelo empresário Luciano Hang, que nos últimos anos se tornou, entre aspas, um influencer da internet. Tem uma audiência bastante grande e tem se colocado no debate público como, além de empresário importante, um player político também bastante significativo. Pois é, a reação dele foi bem tranquila até quando ele recebeu aí essa convocação. Mas, Magno, a gente acreditava que a CPI já estava na reta final, só que Renan Calheiros adiou o relatório para outubro. Na sua opinião, ainda falta material para a conclusão do texto ou o que a gente vai ver daqui para frente é mesmo essa palhaçada que a gente assistiu hoje? Kalina, eu temo que nós tenhamos apenas a extensão de, como você bem disse, da palhaçada que vemos dia após dia nessa CPI. Nós temos muitas acusações, muitos shows, mas, de fato, muito pouca investigação do que seria o objeto da CPI, que é investigar as ações do poder público durante a pandemia da Covid-19. Era isso que se temia lá no início. Todos sabíamos qual deveria ser o objetivo da CPI, mas, por diversos erros, principalmente na sua ânsia de ameaçar prender, mas ter muito pouca capacidade de fato prender os depoentes, a CPI foi ficando sem garras, sem dentes. A CPI não pode mais colocar medo nos depoentes. O que a gente viu hoje foi só um grande exemplo daquilo que é fácil perceber. Nós temos depoentes que debocham da CPI, depoentes que debocham dos senadores, senadores que usam a CPI como palco político eleitoral para gravar vídeos para seus seguidores nas redes sociais e muito pouca substância. A gente tinha muito a perguntar a Danilo Trento, diretor da empresa que negociava aquelas vacinas russas, vacinas indianas, aliás, que o Brasil chegou a preparar um avião, adesivar para ir buscar. Há substância a ser investigada nesse caminho. No entanto, o que a gente viu foram senadores se degladiando, se xingando abertamente, senadores levantando de suas cadeiras para ir em direção a outros senadores. Nós vimos um depoente zombando dos senadores, não podendo responder nem ao menos o endereço da sua empresa. E, enquanto isso, o pagador de impostos brasileiro segue sustentando esse circo todo, segue esperando por respostas, mas, infelizmente, as respostas parecem cada vez mais distantes.
Somos nós mesmos. Magno, mudando de assunto, do assunto da CPI, vamos falar um pouquinho do encontro da Assembleia Geral da ONU. Queria a sua opinião sobre a postura do presidente Jair Bolsonaro e toda a comitiva durante esse encontro e também sobre o pronunciamento dele. Olha, Kalina, me parece que toda aquela armação de moderação, de toda aquela articulação para que o presidente tomasse mais cuidado com suas palavras, que alguns ainda nutrem ser possível, foi por água abaixo, mais uma vez, nesse discurso do presidente nas Nações Unidas. O presidente, mais uma vez, falou a língua de seus apoiadores. Na última pesquisa que vimos ser noticiada agora pela Jovem Pan, Bolsonaro tem em torno ali de 23%, 25%. Bolsonaro hoje fala para esses 23%, 25% de apoiadores que ele ainda tem. Ele utilizou um dos palcos mais destacados para um chefe de Estado no mundo, a Assembleia Geral das Nações Unidas, para falar novamente dos temas que vem falando no Brasil desde o início de 2020. Bolsonaro não mudou nada desde o início da pandemia, continua falando da correlação entre a economia e a doença, como se uma não fosse absolutamente dependente da outra, continua falando de tratamento precoce, como se isso já não tivesse sido debulhado pela ciência, e fala da língua de seus apoiadores. Bolsonaro não deseja mais ser chefe de Estado do Brasil. Tem aquele discurso clássico que todo político faz depois de eleito, né? Não serei o presidente daqueles que votaram em mim, mas serei presidente de todos. Jair Bolsonaro já desistiu há muito tempo de ser o presidente de todos. É o presidente daqueles que se mantém fiel a ele. Teve uma grande oportunidade, mas, mais uma vez, desperdiçou essa oportunidade ao voltar sempre aos mesmos temas, ao voltar sempre aos mesmos termos e, além disso, causou embaraçamento internacional para o Brasil ao ser o único chefe de Estado não vacinado, a ter quase orgulho de não ser vacinado, dando, claro, um péssimo exemplo a todos os brasileiros. Nós precisamos que a economia brasileira volte a funcionar, mas a economia brasileira só poderá voltar a funcionar quando todos estivermos vacinados. Bolsonaro não ajuda a saúde pública com esse exemplo que dá e muito menos ajuda a economia. A economia não volta com discursos inflamados negando a seriedade da Covid, como o Bolsonaro já devia ter aprendido. A economia voltará com a imunização da população. E Bolsonaro é um líder político importante, é o presidente do Brasil. Deveria dar o exemplo, deveria ter consciência disso e, mais uma vez, perdeu uma oportunidade de se mostrar uma pessoa à altura do cargo que hoje ocupa. E será que por isso, né, mais uma vez, ele aparece, o ex-presidente Lula aparece liderando as pesquisas, como eu acabei de falar agora da pesquisa do IPEC? Será que por conta dessa postura do presidente Jair Bolsonaro, ele perde o apoio dos eleitores que ele conquistou lá em 2018? Olha, Kalina, nós estamos numa situação tão surreal que a rejeição a Bolsonaro acaba fazendo com que as pessoas olhem para trás e considerem votar novamente num ex-presidente que esteve preso recentemente por corrupção, que teve sua condenação anulada por questões do processo, não foi absolvido das acusações, mas esteve preso por corrupção durante muito tempo. Seu partido legou ao Brasil um legado absolutamente destrutivo, colocou sua sucessora, que fez um péssimo papel, tanto na economia quanto no social. O Brasil saiu mais pobre do governo de Dilma Rousseff. No entanto, nós temos hoje quase metade dos brasileiros que, no primeiro turno, declarariam votar em Luiz Inácio Lula da Silva. Isso se refere especificamente à frustração com Jair Bolsonaro. Bolsonaro frustrou seus eleitores. Não é difícil encontrarmos eleitores que votaram em Jair Bolsonaro acreditando que ele fosse diferente e hoje se decepcionam não só com as negociatas de Jair Bolsonaro com o Centrão, não só sobre o negacionismo de Jair Bolsonaro sobre a Covid-19, mas também a vulnerabilidade que Bolsonaro deixa aberta, inclusive no flanco da corrupção. O combate à corrupção foi bastante enfraquecido no governo Bolsonaro. Aí, o brasileiro retorna a um ex-presidente que deveria já
estar sofrendo as penas de ser um condenado por corrupção, de ter sido o sítio reformado por uma empreiteira, de ter negociações amplamente documentadas que, enfim, o brasileiro hoje deveria rejeitar. Entretanto, nós nos vemos, mais uma vez, entre a cruz e a caldeirinha, como se diz, entre Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. E o pior disso tudo é que aquelas candidaturas que poderiam ser alternativas aos dois acabam tendo muito pouca substância a apresentar ao Brasil. Nós vemos muita discussão sobre possíveis nomes, é João Dória, é Eduardo Leite, é Mandetta, é Ciro Gomes, mas há muito poucas ideias sendo discutidas, soluções para o Brasil que eles propõem. Nós temos muitos nomes sendo discutidos, poucas propostas. E aí a gente acaba caindo em quem tem histórico a apresentar. Bolsonaro tem 3 anos e meio de governo, 3 anos de governo a apresentar. Lula tem 8 anos de governo a apresentar e, na comparação entre os dois legados, o brasileiro hoje prefere, quase na proporção de 2-1, Lula a Bolsonaro. Pois bem, Magno, obrigada mais uma vez aí pela entrevista. Ótima tarde para você, que a gente volte a se falar em breve. Obrigado, Kalina. Obrigado pelo convite e uma boa tarde a você e a todos os ouvintes e espectadores da Jovem Pan.